Para si que nos escuta a partir da rádio RCS ou nos vê pelo Hope Channel Portugal, queremos muito que este programa seja mais uma conversa da sua preferência. E hoje o tema é bastante complicado, porque nenhum ser humano deseja morrer ou tem prazer que a morte atinja a sua vida. Mas o que é certo é que a vida tem um limite, e esse limite é marcado pela morte como o desfecho do ciclo da vida que começa com o nascimento. É uma crise inevitável que todos temos de enfrentar de forma natural ou acidental. Primeiro, a dos nossos amigos e familiares e, por fim, a nossa. Portanto, hoje falaremos da morte e da necessidade que temos em reconhecê-la, assumir e encarar a verdade. Dulce, obrigado por mais uma vez estares aqui connosco. Obrigada eu. A morte é inevitável, tal como o início da nossa vida. Mas falamos e vivemos sempre como se a morte não existisse, é como se fosse um assunto tabu. A partir de determinado momento sabemos que todos vamos morrer. Não é? Como é que podemos vivenciar esse momento? Acho que não podemos. Só vivendo, não é? Só vivendo mesmo esse momento. Mas é bom que nós tenhamos a noção de que somos mortais. Há pouco tempo eu entrevistava um cientista português e ele dizia uma coisa impressionante, ele tem 68 anos, e ele dizia, eu só me apercebi que era mortal quando a minha primeira neta morreu. E no decorrer da nossa conversa, ele várias vezes dizia, eu sei que toda a gente morre e por isso que isso também me vai acontecer, mas era como se ele se recusasse a aceitar essa ideia. Estamos a falar de um cientista, não estou a falar das crianças, não sei se te aconteceu com as tuas filhas, mas as minhas passaram uma fase quando eram muito pequeninas, em que quando lhes gostava ver velhinhos, porque velhinho significava que iria morrer mais cedo ou mais tarde, e uma delas dizia-me sempre, tu não vais ficar velhinha, pois não, porque tinha medo que eu morresse. Por isso, esta dificuldade em aceitar a morte como uma realidade é uma coisa muito humana, porque na verdade a Bíblia diz-nos que nós não fomos criados para morrer, não é? Nós fomos criados para a vida e a morte surge só depois do pecado. Por isso é muito natural que nós tenhamos esta dificuldade em aceitar a morte. Além do mais, como já falámos várias vezes, nós lidamos cada vez menos diretamente com a morte. Podemos definir a morte? O que é a morte? Bom, a morte é sempre o ponto de chegada ou de partida, não é? Porque a morte é o momento de acesso ao que virá depois, ao porvir, não é? Para aqueles que creem na vida eterna, ou então é o último ponto sem retorno para aqueles que esperam o nada. Por isso temos a morte aqui como uma fronteira muito clara, ou para uma coisa ou para outra, não é? E por isso não há nenhum momento na vida que nos leva a pensar de uma maneira tão séria e tão profunda sobre a alternativa do ser ou não ser, do continuar a existir para sempre numa outra realidade, seja ela qual for, dependendo da fé e das crenças de cada um, ou desaparecer definitivamente. E daí que a nossa atitude perante a morte muitas vezes seja de medo e de receio, sobretudo para quem não crê que possa existir outra vida. A verdade é que as diversas religiões convergem todas em afirmar uma certa sobrevivência após a morte, mas divergem depois, distinguem-se na maneira de conceber essa continuidade pós-morte. Há uns que dizem que há uma continuação da vida pessoal ou diluída no todo, uma eternidade meramente espiritual ou também corporal, um acesso imediato à eternidade assim que se morre ou não, só depois, é tudo uma questão de fé, não é? Para uns a morte é a crise que por fim liberta a alma, imortal, prisioneira do corpo, para desfrutar as delícias do céu ou então para sofrer as torturas do purgatório ou os horrores do inferno. Para outros é ainda uma libertação através de uma nova reencarnação ou uma transmigração que permite ao espírito, ao karma, aceder a uma vida melhor, não é? Confiando que um dia vai alcançar uma paz definitiva do nirvana, no retorno ao todo, que será o budismo, ou na fusão com uma harmonia cósmica, e aí estamos a falar do taoísmo. Mas o que é que nos diz a Bíblia, não é? Para alguns, que é o meu caso, o ser humano é um todo indissociável.
e é criado para uma vida sem fim, de maneira que a morte não é mais do que um intervalo, um interregno inconsciente à espera da ressurreição que virá e aí que será de um ser definitivo para aceder a uma vida eterna ou para desaparecer definitivamente. Mas eu gostava de ver contigo o que é que nos diz a Bíblia em João, no capítulo 5, e no verso 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, diz Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, cá está. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E se virarmos umas páginas e formos a João 11, vemos no caso de Lázaro que Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. E respondeu Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esta postura, esta posição perante o que é a morte, determina muito a nossa atitude perante ela, não é? Encaramos de uma maneira ou de outra maneira, e dessa forma também nos despedimos da vida de uma maneira ou de outra. Ainda no processo de sofrimento e nos momentos finais, às vezes há uma tentativa da família ou de quem acompanha a pessoa a tentar evitar o sofrimento. E falo nisto com o facto de encarar ou não a verdade. Nesta ideia que nós temos tido desde o início deste livro é encarar o sofrimento, e há pouco eu dizia temos que encarar a morte, temos que aceitar a morte como ela é. Por isso esta ideia de tentar evitar o sofrimento do outro, escondendo-lhe a sua situação, não é? Não é uma ideia a mim não é uma ideia muito simpática. O Roberto Badenas diz, eu concordo inteiramente com ele, que todo doente tem o direito de ser informado sobre o seu estado. É a vida, é da vida dele que se trata, não é? Ele tem que poder tomar decisões até ao final sobre a sua própria vida. E se ele não estiver na posse de todas as informações, há decisões que ele não pode tomar, não é? Por isso trata-se do direito a saber ou a ignorar algo de suma importância para aquela pessoa. Ela pode dizer, eu não quero saber. Não temos que lhe dizer forçosamente, mas se ela disser que não quer saber, não quer saber. Agora, se ela quer saber, ela deve saber. Eu não sei se tu já tiveste alguma experiência de doente que te perguntou qual é a verdade, se estou gravemente doente ou se vou morrer, e qual é a indicação que vocês têm nesse caso. Eu vou-te dar a minha opinião pessoal, como cuidadora. Eu remeto sempre a questão. Quando há uma questão direta que me dizem, mas a minha doença é grave, será que eu vou morrer? A pessoa já sabe o que é que se passa com ela, mais do que eu, que analiso, que avalio e que cuido, a pessoa sabe o que é que se passa. E é nosso dever remeter a questão. O que é que sabe sobre isso? O que é que pensa? O que é que sente? E se ela disser, acho que vou morrer? Nós podemos confirmar ou não. Morremos todos, e às vezes a nossa resposta direta assim, certezas. Uma pessoa nunca sabe quando é que morre. A certeza que temos é que todos morremos. Ou seja, mas se a doença é grave, se a pessoa sente e que diz, eu sei que a minha doença é grave, nós não temos mais nada a dizer a não ser não assinar mentem. Que sim, não mentimos. Mentem. Há um estudo que é citado aqui no livro, que é consoante os países, entre 45% e 65% dos doentes terminais perguntam abertamente aos seus médicos e familiares se vão morrer. Ou seja, uma grande parte nunca pergunta. É como se tivesse medo da resposta, não é? Por a pessoa tem medo da confirmação. Da confirmação, não é? E de ter que lidar com isso, porque é extremamente, uma coisa é uma pessoa saber, pensar e ir digerindo, outra coisa é verbalizar aquilo que sente, é como se fosse uma tomada de decisão a partir daí. Mas há um outro estudo interessante que revela que aqueles que sabem, com uma determinada aproximação, quanto tempo lhes resta de vida, não ficam mais deprimidos do que aqueles que não sabem. É curioso ver isso, não é? E também não ficam mais angustiados. Aliás, até te digo mais, o facto da pessoa saber exatamente aquilo que tem e o que tem pela frente permite organizar-se e preparar-se para a sua morte. E quando a pessoa não é confrontada com isso, ou que não sabe da verdade, nós estamos a impossibilitar a pessoa de fazer essa caminhada. Estamos a impossibilitá-la de tomar decisões, não é? Exatamente. Inclusive é aquela questão da pessoa de referência saber mais do que a pessoa é uma questão errada,
não é a pessoa de referência, não é o familiar que tem que dizer ao doente o que se passa, nem tampouco pedir à equipa de saúde, por favor, não digam ao meu pai ou não digam ao meu filho. Porquê? Porque a informação à pessoa pertence e ao que fazer dela também. Agora, o invés já se pode aceitar. Já tivemos casos que pais pedem-nos não digam ao meu filho que eu tenho uma doença grave. E nós temos, mesmo sabendo que essa pessoa vai precisar de cuidados no momento final, nós temos que respeitar isso. Custa-nos. É a própria vida dela, ela está a tomar uma decisão sobre a sua própria vida. Exatamente. E isso é muito duro aceitar por parte do cuidador, porque o cuidador tende a pensar no mais além. Claro. E na necessidade que ele vai ter. Não é? Exatamente. Por isso, respondendo à tua questão, eu diria que, por muito dura que a verdade possa ser, se a pessoa a quer conhecer, que nós devemos dá-la. A atitude perante a morte varia de pessoa como pessoa, de acordo com as suas convicções e de acordo com a sua personalidade. Sim, nós podemos resumir assim em 2 grandes grupos, basicamente, não é? Que é aquela pessoa que se rebela, que se revolta, não é? Eu diria o rebelde, aquele que diz que tem medo de morrer, tem medo de sofrer e de fazer sofrer, e depois passado essa fase de revolta, que é uma fase muito, muito comum, depois haverá o processo de aceitação, mas que não perde o medo, não é? Eu tenho medo da morte, tenho medo de enfrentar a morte, porque não sei o que me espera do outro lado. Lá está, o medo do desconhecido, não é? Também pode haver outra atitude completamente diferente, que é, eu não sei porque é que eu tenho cancro, mas também já não me interessa sabê-lo de maneira nenhuma, as coisas são como são e ponto final, esta é a minha realidade, o meu mal é incurável, estou condenado à morte, vou aproveitar o tempo que tenho da melhor maneira, fazendo-me feliz e fazendo os outros felizes. E considero que é um privilégio poder viver, não é? E há estas 2 reações, diria por aí assim, em dois grupos claros. Isto também nos mostra que quando a tragédia nos atinge, era aquilo que tu dizias, que as nossas mais profundas convicções e as nossas decisões pessoais determinam como é que será vivido, com angústia, ou com rebeldia, ou com resignação. E para que a pessoa se despeça em paz, aqui conta muito a preparação espiritual dela. Podemos orientar a nossa atenção para a qualidade de vida que nos resta ou irritar-nos por causa de já ter tão pouco tempo de vida, não é? Podemos aproximar-nos dos nossos seres queridos ou podemos afastar-nos deles. Podemos acabar os nossos dias de uma maneira desesperada, vazia, ou encher de significado os nossos dias. Por isso a nossa finitude, dizia o Badenas, é infinitamente preciosa. Parece um jogo de palavras, mas é muito curioso. Por isso é muito importante que, se o moribundo tem inquietações sobre o que há para lá da morte, se ele manifesta o medo da morte, que eu possa receber a ajuda espiritual de que ele necessita. E esta transição é difícil, é empreendida com outro ânimo, quando em lugar de se despedir de uma existência efêmera, a pessoa sabe que pode permanecer para sempre. Não é igual, digamos o que dissermos, acreditar que tudo termina aqui ou esperar que exista uma eternidade. Eu perguntava a esse cientista se ele era crente e ele disse-me assim, não, mas tenho pena. Na verdade, as pessoas que não são crentes têm pena, sobretudo no momento da morte, isso já me foi dito várias vezes por colegas meus e amigos que não são crentes, porque não há nada a que se agarrar. Eles dizem, tu tens alguma coisa a que te agarrar, eu não tenho nada a agarrar-me, não é? Por isso, aqui é muito relevante esta ideia de que estamos de passagem e há uma outra vida, e isso ajuda-nos a encarar a morte de uma outra forma. Roberto Badenas diz-nos, rejeitamos a morte porque amamos a vida, mas a morte não tem que ser nossa inimiga. O que é que quer dizer com isso? Lá está, tem a ver com aquilo que nós achamos que é morte e aquilo que nós esperamos que haja depois da morte, não é? Se a morte não tem de ser nossa inimiga, quando nós sabemos que a existência nesta Terra tem um ponto final, isso significa que nós deveríamos apreciar mais a vida. Logo, a morte ajudar-nos-ia
a dar mais valor à vida, não é? Este jogo antagónico, de opostos, não é? Assumir a ideia de que haverá mais cedo ou mais tarde uma despedida, de que eu vou partir, devia-me ajudar a perceber o dom da vida que nós dizíamos que era um presente, não é? A valorizar mais aquilo que eu tenho. E se eu estiver reconciliada com a vida, é mais provável que eu entenda a morte de uma maneira mais tranquila. Esta paz é mais fácil de alcançar para aqueles que entendem que este não é o fim, não é? Mas é só o fim de uma etapa. Naquele que crê que tudo acaba com a morte, é importante ajudá-lo a entender que também com ele, com a morte, termina o sofrimento e chega à paz. Também podemos tentar dar paz a essa pessoa, porque o momento da morte não é um momento de mudar ninguém, é um momento de ajudar, não é? Assumir a morte, diz também Badenas, é vencê-la. Ele diz, aliás, muito claramente, a morte não nos mata, damos-nos a ela. Porque, na verdade, nós não morremos definitivamente. E mesmo sem pensar na vida eterna, nós podemos sempre pensar que nós nos perpetuamos na memória das pessoas que ficam, daqueles a quem nós amamos, não é? Falaste em paz, mas é possível despedir-nos em paz? Seguramente, se entendermos que o cemitério não é a última paragem da nossa vida, não é? Se nós nos agarrarmos à nossa fé e pensarmos que não nascemos para morrer, mas que nascemos para viver. E que quem nos deu a vida nos pode devolvê-la. Embora qualquer ser humano tenha que atravessar o vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo 23, a presença divina diz-lhe que eu estou contigo, eu não te abandonei. E a esperança de vir a morar nessa presença de uma forma real, não à distância, dá-lhe um grande alívio, dá-lhe aquilo que é fundamental, que nós falávamos nos primeiros programas, que é dar-lhe esperança para viver. E a ansiedade de muitos perante a morte deixa de fazer sentido quando entende a morte como um sono, o tal intervalo de que nós falávamos aí, que é a ideia bíblica, não é? Esta ideia de que haverá um inferno não é uma ideia onde as pessoas são atormentadas ad eternum, eternamente, não é uma ideia bíblica. Deus é um Deus justo e bom e a Bíblia fala-nos da morte como um sono. Os mortos dormem e ainda que tenham perecido em circunstâncias terríveis, eles agora estão a repousar à espera da ressurreição. Por isso é que aquela palavra que há muito nas campas, o descanso em paz, há duas muito repetidas, não é? Que é eterna saudade e é o descanso em paz. Este descanso em paz refere aquilo que nós melhor podemos entender sobre a realidade da morte, que quando se está cansado de sofrer, é um alívio entrar no repouso do sono, deixando para trás a dor definitivamente, na esperança de que um dia terá uma nova vida. Obrigada, Dulce, por belas palavras de esperança que nós temos mesmo nos nossos momentos finais. Hoje tivemos a oportunidade de constatar que a grande questão não é como aprender a morrer, mas sim aprender a viver de maneira coerente com a nossa finitude. Para aquele que aprende a viver à luz da eternidade, o próprio pensamento da morte faz com que cada bênção seja verdadeiramente apreciada e que viva com intensidade cada momento de felicidade. Terminamos com as palavras de Jesus quando disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente." Você crê nisto? Estas são palavras que poderão fazer toda a diferença na nossa vida. Só falta mesmo deixar consigo o desafio de solicitar um ou mais livros, exemplares do livro Enfrentar a Dor. É muito fácil, basta preencher o formulário que encontra em optv.pt ou então, se for mais fácil, poderá usar o nosso número de telefone e fazer o seu pedido. Solicite um exemplar para si e mais exemplares para entregar aos seus amigos e familiares. Voltamos para a semana, sempre pela Rádio RCS e também pela Hope Channel Portugal. Até lá!